Abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Alguns aí retornando hoje, né, pela primeira vez à nossa escola dominical, isso alegra o nosso coração. Sejam todos bem-vindos à melhor escola do mundo, que é a escola dominical. E hoje é um dia bastante memorável e importante para a escola dominical, porque hoje é comemorado o Dia Nacional
da escola dominical. Então, eu não sei se os irmãos sabem um pouco a respeito da história da escola dominical, mas ela teve seu início na Inglaterra, na cidade de Gloucester. Lá em Gloucester, no dia 20 de julho de 1780, começou a primeira escola dominical. Então, há 240 anos atrás, nós tínhamos a primeira escola dominical. E essa escola dominical ela foi idealizada por um jornalista chamado Robert Raikes. Esse jornalista, ele se incomodou em ver tantas crianças e jovens que ficavam desocupados nos domingos, porque naquele tempo as crianças elas precisavam trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Então, ele via que com isso, com essa exploração do trabalho infantil, havia o quê? Havia um aumento do analfabetismo por parte das crianças pobres, que eram as crianças que não tinham acesso escolar. Então, ele decidiu criar uma escola dentro da igreja, uma escola com princípios cristãos, para que pudesse diminuir com as desigualdades sociais entre as crianças e jovens daquela época, ali na Inglaterra, e também para que não houvesse mais o analfabetismo, porque a ideia inicial da escola dominical era alfabetizar as crianças através da Bíblia, através dos princípios bíblicos. Então, foi essa a ideia que esse jornalista britânico teve lá no ano de 1780. E, desde então, a escola dominical ela vem sido feita, Então, ela passou dessa roupagem, de uma escola, como se fosse uma escola pública, com princípios cristãos, Uma escola confessional, que foi idealizada por ele e aplicada aos domingos, Porque era o único dia da semana que as crianças não trabalhavam. Então, quando ele teve essa ideia, ele teve que aplicar ela aos domingos, e por isso escola dominical. E aí, então, esse projeto desse jornalista britânico, ele foi tomando forma e foi se espalhando pelos países e chegou até o Brasil. Então, hoje, dia 20 de setembro, o terceiro domingo de setembro, sempre é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Mas a escola dominical ela surgiu, na verdade, no dia 20 de julho de 1780, lá em Gloucester, na Inglaterra. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo agora o texto de Esdras, capítulo 7, o verso de número 10, que vai falar um pouco a respeito do ensino. E o ensino, meus irmãos, é o principal objetivo da escola dominical. Desde aquela época, o objetivo do jornalista Robert Raikes era ensinar as crianças, pautado aí no ensino bíblico, no ensino confessional e moral. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 de Esdras 7, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Eu esqueci de cumprimentar os meus irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que todos vocês possam ter um bom dia e sejam bem-vindos aí à nossa escola dominical da IPB de Guiratinga, Mato Grosso. Então, meus irmãos, esse versículo de número 10 de Esdras, capítulo 7, ele nos ensina a respeito de 3 princípios. O primeiro é que Esdras tinha um coração disposto a buscar a lei do Senhor. Esdras, ele buscava a lei, mas ele não apenas buscava, mas como ele também cumpria essa lei e ainda ensinava. Esse, meus irmãos, é o nosso principal objetivo como escola dominical, como superintendência, levar o ensino da palavra de Deus às pessoas.
Quando eu ainda era professora do Instituto Bíblico Eduardo Lene, eu sempre dizia aos meus alunos que a esfera do ensino, a esfera da educação cristã, ela não se limita apenas à escola dominical ou ao culto infantil. A esfera de ensino de uma igreja, ela deve estar presente em todas as suas esferas. O sermão de domingo à noite deve ser um ensino. Nós devemos aprender algo através do sermão. Os estudos bíblicos também fazem parte da esfera de ensino de uma igreja. E Deus é um Deus que quer nos ensinar. E por isso Ele usa instrumentos, humanos, como os líderes, os pastores, para nos ensinar através da palavra dEle. Ele nos ensina através da sua palavra. Então, o nosso dever como cristão é estarmos sempre, como Esdras esteve, com o coração disposto a buscar por esse ensino, a cumprir, a colocar ele em prática e a ensinar outras pessoas. Independente de se você é um professor, se você não é um professor, o seu dever como cristão é ensinar as pessoas a palavra de Deus, é propagar a palavra de Deus. Porque o ensino, meus irmãos, nunca deve ficar retido apenas conosco, porque o conhecimento é algo que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas. E por isso nós devemos ter esse coração disposto, como Esdras tinha. Então, que os nossos irmãos aqui da IPB de Guiratinga tenham discernimento de ter esse coração disposto a ensinar, a buscar e cumprir aquilo que se aprende. Amém? Eu gostaria de convidar o nosso evangelista Mateus que esteja nos dirigindo em uma oração de louvor nesse momento, e logo depois da oração de louvor que o Mateus fará, agradecendo pela escola dominical, agradecendo pela EBD, pelo ensino na nossa igreja, logo depois o grupo de louvor já pode se posicionar. Senhor Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o Senhor. Amém. Deus eterno, Deus poderoso, Deus transcendente, mas o Deus imanente que se relaciona conosco. O Senhor tem a sua obra e o Senhor sustenta a sua obra levantando obreiros, pessoas para estarem, ó Pai, à frente, ensinando a sua igreja. Obrigado, ó Pai, pela escola bíblica dominical. É um projeto que o Senhor concedeu ao jornalista Robert no passado e esse projeto se permeia aos dias de hoje. Na verdade, Pai, desde os tempos mais antigos, o teu povo se reunia para poder estudar a tua palavra, mas de uma forma mais organizada, na igreja, nos dias de hoje, no tempo em que o jornalista Robert teve essa ideia, esse sentimento de criar a escola bíblica dominical, o Senhor concedeu ao teu servo a sabedoria para poder estar sendo uma bênção na sua sociedade, para ser uma bênção na vida daquelas crianças. E aqui nós estamos, ó Pai, reunidos nessa manhã para aprendermos da palavra do Senhor. Tudo é a graça do Senhor, tudo é a misericórdia do Senhor, que nos proporciona no dia do Senhor o privilégio de louvarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor e sermos edificados com a palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor possa estar dispondo o nosso coração para amarmos a tua palavra, assim como o Senhor dispôs o coração de Esdras, que buscou a tua palavra, cumpriu a tua palavra e ensinou a tua palavra. Que nós também possamos amar a tua palavra e buscá-la, ler a palavra do Senhor, ter um entendimento da parte do Senhor e assim procurarmos viver de acordo com a palavra do Senhor, para que assim possamos ter a credibilidade da parte do Senhor de poder ensinar, de poder, ó Pai, estar conduzindo vidas a estarem vivendo de acordo com a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé cada dia mais, amém, o nosso amor pelo Senhor, que nós venhamos valorizar a escola bíblica dominical, que venhamos entender que nós não sabemos de nada, e cada dia que aqui estamos é um novo aprendizado. Pai, que possamos ter o discernimento que o diploma da escola dominical iremos receber das mãos do Senhor no dia que estivermos contigo no reino dos céus. Amém. Mas enquanto, ó Pai, esse dia não chega, que nós venhamos, ó Deus,
valorizar o ensino das Escrituras e procurar viver de acordo com a Tua palavra, para que o Senhor seja louvado e glorificado através de nós, dia após dia. Te louvamos, te rendemos graças e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Grupo de louvor tem a oportunidade. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos que se coloquem de pé para louvarmos a Deus com a música Poder para Salvar. Pai querido,
que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um que está aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque em meio à pandemia nós temos a oportunidade de estar na tua casa te louvando e te servindo, Pai. Aceite esses louvores, Senhor, que nós possamos, que esses louvores venham chegar aos seus ouvidos como aromas suaves, Pai, que nós cantamos essa música, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é o dia do Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora em Salmo 56, 3. Salmo 56, versículo 3. Na verdade, eu vou ler desde do versículo 1 até o versículo 3, de Salmo 56. Salmo 56, do 1 ao 3 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Você já sentiu medo de alguma coisa? Muito mais comum do que aquilo que nós possamos pensar é o sentimento do medo. Eu, por exemplo, tenho medo de aranhas e tenho medo de altura. Mas talvez você se sinta inseguro com algum outro tipo de coisa. Mas o fato, meus irmãos, é que sentir medo muitas vezes é inevitável. Mas o Salmo 56, no versículo 3, ele traz para nós a resposta daquilo que nós devemos fazer todas as vezes que nós sentimos medo. Ele diz: em me vindo o temor, ou seja, em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Quando o medo vem, nós que somos cristãos devemos confiar no Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Nos traz esse ensinamento de que todas as vezes que nós tememos, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Durante esse mês, o mês de setembro, nós estamos estudando, através do currículo da nossa escola dominical, a respeito do tema Os Monstros da Pandemia. E nós já aprendemos a respeito de alguns monstros. O primeiro deles foi a ansiedade. O segundo, a depressão. E hoje nós vamos aprender a respeito de um novo monstro, o monstro do medo. Então eu quero convidar o nosso professor, o evangelista Mateus, que esteja aqui à frente para nos conduzir, então, com esse estudo a respeito do medo. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. As nossas crianças já podem descer lá para o pátio com a nossa missionária Laís e a sua ajudante, Louise. Que Deus esteja abençoando a aula das nossas crianças lá embaixo. Meus irmãos, como a missionária Laís já disse, o nosso tema de hoje é a respeito do monstro do medo. E eu convido os amados a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto base da nossa reflexão nesta manhã. Isaías, capítulo 41, versículo de número 13. Isaías, capítulo 41, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, teu Deus,
tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Vamos orar? Santo Deus e Pai, aqui estamos reunidos nessa manhã para aprendermos da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, para que assim sejamos edificados e possamos ter condições de vencer o monstro do medo. Fale ao nosso coração nesta manhã. Pedimos encarecidamente que o teu Santo Espírito possa nos iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Não temas, ou seja, não tenha medo. Essa é uma das ordenanças mais repetidas na palavra do Senhor. Há cerca de 365 vezes a Bíblia fala a respeito de não temermos, ou seja, de não termos medo. Deus nos conhece perfeitamente, Ele sabe que nós somos suscetíveis ao medo. Ou seja, nós somos seres vulneráveis, limitados, frágeis, e tudo aquilo que foge ao nosso controle, tudo aquilo que nós, de certa forma, não temos certo conhecimento, que pode trazer um certo mal à nossa vida, ou um mal à vida das pessoas que nós amamos, a gente sente medo. O medo, ele se faz presente na vida do homem desde o jardim do Éden. A partir do momento que o homem cai, que o homem acaba se tornando um ser depravado em suas razões e emoções. Vejamos Gênesis capítulo 3, eu peço que o Wagner leia o versículo 9 ao versículo 10. Em Adão, podemos ver o primeiro homem que admitiu que estava com medo. Veja o que Adão fala ao Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só o que Adão diz, porque tive medo e me escondi. E o medo, ele acompanha o homem desde os primórdios da sua história. Podemos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Não só o medo, como também os demais problemas emocionais. E todos nós sentimos medo, sem exceção de ninguém. O medo, ele é um sentimento democrático. Não importa o que a pessoa é, todos nós temos essa vulnerabilidade. E nós sentimos medo. E devemos admitir que temos alguns medos. Agora, há pessoas que sofrem com fobias terríveis. E dentre essas pessoas é o meu caso. Eu quero contar aqui uma história que ocorreu comigo no ano passado. Eu sou uma pessoa que tem fobia de rato, ou seja, tenho medo de rato. E aí, chegando em Guiratinga, recém-casado, e pronto para poder assumir o campo, estava eu lá em casa, arrumando os eletrodomésticos, os móveis, tirando os plásticos, tirando os papelões, o isopor, e coloquei no fundo lá de casa, amontoei um lixo no fundo de casa. Eu precisava, de alguma maneira, dar um jeito naquilo. E recém-casado, a gente quer mostrar serviço, né? E eu cheguei para minha esposa e falei, fica tranquila que eu vou arrumar isso aí. E tinha chovido um dia antes. E havia um plástico meio molhado lá. E aí eu fui fazer esse trabalho, esse serviço, para poder honrar o meu Senhor e também para agradar a minha esposa, mostrar que eu sou um bom marido. Eu estou lá, coletando aquele lixo. Quando eu penso que não, eu levanto o plástico, o que eu vejo? Eu não vejo um rato. Eu vejo uma senhora ratazana. Meus irmãos, quando eu vi aquela ratazana, eu arrepiei da cabeça até a planta dos pés. Eu saí correndo de uma forma tão estranha, tão esquisita, que se filmasse, eu daria risada. E quando eu cheguei na porta para entrar em casa, eu olhei para minha mão e eu percebi que ela estava com um líquido que estava no plástico que eu peguei. Logo eu associei aquele líquido ao xixi do rato. Aí, pronto, peguei leptospirose. Entrei em casa, Laís olhou para mim e perguntou, o que foi, Mateus? Não, porque eu vi um rato ali no fundo. Não, você matou ele? Eu falei, não, saí correndo. Aí ela, meu Deus, casei com um homem que tem medo de rato, e agora? Se aparecer o rato, vou ter que matar esse rato. E eu com aquilo na cabeça, falei, estou com leptospirose, eu tenho que sair de casa, vou fazer alguma coisa. Eu saí, fui para o judô, só que a coisa só piorou. Cheguei em casa, 7h30 da manhã, 7h30 da noite, na verdade, fui dormir. Dormi, acordei de madrugada, coração acelerado, estado de pânico. E eu, meu Deus, estou com leptospirose, eu acho que agora, mal comecei o ministério, vou partir para
agora. Chegou de manhã, minha mãe aparece lá em casa. E aí minha mãe, bom dia, tudo bem? Falei, não, mãe, tá tudo bem não, estou com leptospirose, eu acho que eu vou morrer. Fomos para o hospital. Chegamos no hospital, a doutora me deu um medicamento, meu coração deu uma acalmada, que estava bem acelerado, mas dali para frente eu descobri que eu tinha essa fobia de rato. Assim como tem pessoas que têm fobia de lugares altos, que é a acrofobia, aquilo que a Laís falou, a acrofobia é o medo de lugares altos. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, que é a claustrofobia, não suportam estar em lugares fechados e perdem o oxigênio, o coração acelera, entra num estado de pânico. Há pessoas que têm medo de locais abertos, que é a agorafobia, e há pessoas também que têm fobia social, que não conseguem, de alguma maneira, ter um relacionamento com muitas pessoas e têm até medo de ter esse tipo de envolvimento social. São muitas fobias, mas para poder tratar essas fobias é necessário um tratamento terapêutico. E a maioria das fobias, por trás delas, existe uma questão de sexualidade. Não em todos os casos, mas em alguns casos. No meu caso, existia essa questão. Conversando com um psicólogo, ele me ajudou a chegar à conclusão de que a fobia de rato, na verdade, é uma questão irracional. A fobia de rato é um trauma que eu vivi na adolescência, de um rato que apareceu na casa onde eu morava com a minha mãe e a minha avó, e minha avó diz a seguinte frase para mim: se você não matar esse rato, você não é homem. E eu não matei o rato. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e foi para o meu subconsciente, e na verdade a minha fobia de rato denuncia uma homofobia. E o que é a homofobia? É o medo de me tornar um homossexual. Por quê? Porque lá no passado eu não matei o rato. Na adolescência, uma frase dessa para um adolescente, ela é perigosa. Por quê? Porque o adolescente está se autoafirmando. O adolescente está com o desenvolvimento do seu córtex, que é essa parte frontal do cérebro, responsável pelas emoções. Ele vai se autoafirmar. E é por isso que muitos adolescentes sofrem com crise de identidade. Então, na verdade, a fobia de rato denuncia uma homofobia que eu sentia no passado. Homofobia não é aversão ao homossexual. Esse termo utilizado para falar que a pessoa que tem aversão ao homossexual é uma pessoa homofóbica, ele está errado. Porque homofobia é você ter medo de uma pessoa que é homossexual ou você ter medo de se tornar um homossexual. Então, essas fobias, elas precisam, de alguma forma, de um tratamento terapêutico com um psicólogo e também o aconselhamento bíblico, para que nós possamos ter o discernimento, à luz da palavra de Deus, de como vencer esses medos. O medo, meus irmãos, ele acompanha tanto o ansioso como o depressivo. E ele se potencializa no que é chamado de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um termo utilizado para identificar ataques de pânicos repentinos, ou seja, que acontecem sem avisos. São ataques que, de alguma maneira, você não espera e a pessoa tem. E eles são aterrorizantes, extremamente violentos. Mais de 30 milhões de pessoas sofrem com a síndrome do pânico. E é um número que tem crescido a cada dia mais num contexto pandêmico. No contexto de uma depressão profunda, e nós temos que entender a depressão como se fosse um guarda-chuva que contém síndromes e transtornos. Uma pessoa depressiva, ela pode sofrer com a síndrome do pânico. Uma pessoa também que está com um transtorno de ansiedade, ela pode também sofrer com essa crise e com esse distúrbio. E esse distúrbio pode estar ligado a uma questão biológica, que só pode ser tratada com o tratamento medicamentoso. Então, é aquilo que nós falamos na aula passada. É procurar o pastor, é procurar um psicólogo e é procurar também um psiquiatra, para que ele possa fazer um tratamento medicamentoso com a pessoa que sofre. Fobias, síndrome do pânico, você pode falar, mas eu não sofro disso, eu não tenho fobia, eu não tenho síndrome do pânico, mas não significa que você está isento ao medo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós somos um baú de medo. Nós temos medo de casar, nós temos medo de ficar solteiro, nós temos medo de morrer, nós temos medo da solidão, nós temos medo da multidão, nós temos muitos medos. Agora, há um lado positivo para o medo. E qual é o lado positivo para o medo? O medo, ele nos conduz a termos certa cautela. O medo nos leva a respeitar os limites. O medo nos leva a agir com
prudência, para que nós venhamos evitar ações inconsequentes. Por exemplo, você está numa rodovia, se você tem certo medo, se você tem certo receio, isso é algo positivo, porque você não vai passar de 160 por hora. Por quê? Você tem medo do que pode acontecer com você e com as pessoas que estão ao seu lado. Até mesmo, ao se tratar de atletas que vão competir, é importante que o atleta, ele sinta um pouco de medo. Porque se ele não sentir medo, e se ele entrar com excesso de confiança, seja no futebol, seja no esporte de luta, como o judô, ele vai ter ações inconsequentes e ele não vai cumprir com o objetivo que deve ser alcançado. E é por isso que é importante nós prepararmos os nossos atletas psicologicamente, emocionalmente. E é necessário uma pitada de medo, que é algo positivo, que é algo bom, é um medo saudável. Porém, o medo que domina o nosso coração, o medo que nos paralisa, o medo que nos faz estagnar em momentos que nós devemos agir, é com esse medo que nós temos que lidar. Esse medo, ele é prejudicial para as nossas vidas. Ele causa pânico e ele causa tensão. E nós precisamos lutar para vencer tal medo. Paulo faz uma orientação a Timóteo, em uma das cartas, dizendo que Deus não nos concedeu o quê? Espírito de covardia, ou seja, Deus, ele não nos concedeu espírito de medo, mas o Senhor nos concedeu um espírito de poder, amor e moderação. Nessa pandemia, muitas pessoas estão assoladas pelo monstro do medo. Muitas pessoas estão aterrorizadas, porque não sabe o que vai suceder futuramente, não sabe se essa vacina vai chegar logo, não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. E é por isso que hoje de manhã, à luz da palavra de Deus, nós veremos 3 razões pelas quais nós podemos vencer o medo. E não se trata, meus irmãos, de não termos mais medo, porque o medo vai ser um sentimento que a gente vai lidar com ele no decorrer da nossa trajetória, mas se trata de como podemos vencer o medo. E a primeira razão pela qual nós podemos vencer o medo está aí no versículo 10 do próprio texto de Isaías capítulo 41. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A primeira razão é que Deus é conosco. Deus é por nós. A presença de Deus é um antídoto contra o medo. É uma arma poderosa que nós podemos usar para combater esse monstro que nos aterroriza, esse monstro que nos assola. Deus apenas não ordena que você não tenha medo, mas Ele diz os motivos pelos quais você não deve ter medo. E aqui nesse versículo 10, como também no versículo 13, que nós lemos no início da nossa aula, nós podemos ver os motivos que estão ligados ao fato de Deus ser por nós, de Deus estar conosco, de Deus agir de uma forma na qual nós podemos ter a coragem e a confiança depositada nele, para que assim venhamos vencer o medo. Olha só o versículo 10. O que diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. A pessoa que está com medo, ela está assombrada. Mas Deus diz: não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Ou seja, nós temos que confiar em Deus e ter certeza que Ele está conosco. Tendo a certeza que Deus está conosco e confiando em Deus, nós não vamos nos assombrar, porque o Deus Todo-Poderoso é por nós. E qual vai ser a consequência disso? Segurança, paz, tranquilidade. Meus irmãos, nós só vencemos o medo em Deus. Nós não podemos vencer o medo por nós mesmos. Somente Deus é aquele que vai nos capacitar, porque Deus, Ele nos fortalece. É o que diz o restante do versículo: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Agora, olha a ênfase no versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo:
não temas, que eu te ajudo. Momento de medo é momento de fraqueza, é momento de insegurança, mas o Senhor diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Que trata de uma linguagem antropomórfica, ou seja, se atribui a Deus formas humanas. Destra fiel é mão direita. A mão direita é a mão da ação, é a mão da força. Com essa mão Deus vai nos sustentar. Com essa mão Deus vai nos fortalecer. Além disso, quando estivermos numa situação difícil, Ele vai pegar na nossa mão direita e vai dizer para nós que Ele nos ajuda. Esse Deus é um Deus que está conosco. E dependendo das situações difíceis da sua vida e da minha vida, se você receber um diagnóstico de que está acometido da Covid ou de uma outra doença grave, se você tem uma grande responsabilidade para assumir, se você tem um problema presente no seu meio familiar, no seu trabalho, no seu meio social, que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono, que está deixando você triste, que está deixando você totalmente sem energia para poder viver, independente das circunstâncias desfavoráveis, eu digo a você nesta manhã, à luz de Isaías capítulo 41, versículo 10 e versículo 13, não tenha medo, porque Deus é conosco. Esse Deus é por nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 27, versículo 1. A convicção, a confiança, a certeza de que Deus está com ele, leva Davi a dizer algo maravilhoso. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele tem o Senhor está com ele. De quem terei medo? Se Deus está comigo, se Ele que me fortalece. Josué foi um homem que assumiu uma grande responsabilidade. Pense, substituir Moisés, está à frente de um povo murmurador, mas Deus fala algo impressionante para Josué, que serve para mim e para a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Saiba que nos obstáculos que você tem enfrentado e que tem causado medo à sua vida, o Senhor é contigo por onde quer que você andar. O Senhor está com você. A presença de Deus dissipa os obstáculos do medo. Confie nisso. A presença do Senhor dissipa os obstáculos do medo. Josué poderia estar amedrontado: eu vou estar à frente de um povo, mais de 600 mil pessoas, mas o Senhor diz: seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu serei contigo. E é isso que Deus fala conosco nesta manhã. E essa é a primeira razão pela qual podemos vencer o monstro do medo. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. A segunda razão. Voltemos lá para Isaías capítulo 43 agora. É interessante que nesse contexto, Isaías está trazendo uma mensagem de consolo. Desde Isaías 40, versículo 1, até aqui nós vemos uma mensagem de ânimo e de esperança de Deus para o seu povo. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Olha o que o Senhor nos diz nesta manhã. E a segunda razão pela qual podemos vencer o medo, que é o fato que nós somos de Deus, nós pertencemos a esse Deus. Olha o que diz o Senhor: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó,
que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, no final do versículo 43, o que Deus fala ao seu povo: tu és meu. Nós pertencemos a esse Deus, nós somos do Senhor. Nós estamos aqui, nesses 2 versículos, meus irmãos, diante de verdades que podem nos dar coragem, podem nos dar esperança e confiança. Esse Deus é o Deus que nos criou, esse Deus é o Deus que nos formou, como diz o salmista no Salmo 139, Ele nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Ele conhece a gente perfeitamente, cada detalhe, cada situação que pode nos dar fraqueza, que pode nos levar a uma certa fragilidade. Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe as nossas fraquezas. E esse Deus, além de ter nos criado, além de ter nos formado, Ele é o nosso Redentor. Ele é o Deus que nos comprou com um sangue precioso, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. E esse Deus, Ele nos chamou de forma eficaz. E ao nos chamar, vinde a mim, Ele é o Deus que nos dá uma nova perspectiva de vida. Ele é o Deus que nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa os pecados que você cometeu no passado, essa culpa que você carrega no seu coração, o Senhor é aquele que perdoa os seus pecados. O Senhor é aquele que te faz uma nova criatura, que te lava, que te purifica com o sangue de Jesus Cristo, o qual Ele nos justifica. E esse Deus que nos chamou, Ele nos justificou. Esse Deus nos adotou. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, devemos ter o discernimento que Deus é um Pai de amor, é um Pai que nos ama. Ele olha para nossas vidas, Ele vê a Cristo, e Ele nos ama de uma forma tão especial e profunda, que Ele nos abençoa, que Ele cuida de nós, que Ele nos toma pela mão direita, e diz que nos ajuda, e diz que nos sustenta, nos levando a confiar nele, nos levando a descansar nele. Só assim que nós podemos vencer o medo, tendo o discernimento que Deus está conosco, e tendo o discernimento que nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, o Senhor é aquele que cuida de nós. E é por isso que nós precisamos ter o discernimento que pertencemos ao aprisco de Jesus. Jesus é o nosso supremo e bom pastor. Pertencemos ao Senhor, somos de Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor e temos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Por isso que é importante nós termos a certeza da salvação. Tem muita gente que anda pavorosa por aí, fazendo boas obras, com medo de morrer, porque não sabe se é salvo. Certeza da salvação, meu querido. A salvação é em Jesus Cristo. Não são as suas boas obras que te salvam, é a graça de Deus que te salva. E nenhuma das ovelhas que Jesus colocou no seu aprisco pode ser arrebatada, a salvação não se perde, porque a salvação não se conquista. A salvação é graça, é favor merecido da parte de Deus. E olha o que o Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e o versículo 23. Essa é a fala de um homem que tem convicção e certeza da sua salvação. Ele não está amedrontado perante as circunstâncias, perante aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Ele tem certeza que a sua salvação está garantida em Cristo. Olha o que Paulo diz, Filipenses 1, 21 e 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo tinha o quê? Convicção e certeza da sua salvação. O que ele diz? A morte, para mim, é o quê? É um lucro. Porque morrer para o cristão é realmente ser promovido, é realmente ir para a glória. Mas o viver é Cristo. O viver para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz ainda mais, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele não é assolado pelo medo de morrer, porque o morrer para ele é bom.
mas o viver é para honrar e glorificar o Senhor. A certeza de que Deus nos ama com perfeito amor nos faz com que o medo seja lançado fora. É isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 18. João diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se nós temos discernimento que o Deus Todo-Poderoso, que é conosco, e que nós que somos dele, que pertencemos a ele, e ele nos ama de uma forma tão grandiosa, esse amor de Deus, ele lança fora todo o medo. E o nosso amor por ele também lança fora todo o medo, porque nós somos aperfeiçoados no amor, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Voltamos lá para Isaías capítulo 43, que nós temos aí do versículo 2. Somos deste Deus, somos amados por esse Senhor, e ele é conosco, como já vimos na primeira divisão da nossa aula nesta manhã. Mas trazer à nossa memória que Deus nos ama é termos o discernimento que ele é fiel, que ele não nos abandona e que ele pode nos fortalecer e nos dar coragem em meio às circunstâncias desfavoráveis. Versículo 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha só, ele é conosco. Quando passares pelas águas, Deus é aquele que nos livra na tempestade. Aí o profeta vai aumentar ainda a situação, a periculosidade. Quando pelos rios, correntes violentas, e é comprovado que o índice de afogamento é maior no rio do que em mar. Quando passares pelos rios, o que vai acontecer? Eles não te submergirão. O Senhor vai livrar. O Senhor vai estar presente. Agora vem a prova suprema. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus irmãos, em meio às provas, em meio aos problemas, ele está conosco. Nós somos dele. Ele cuida de nós. Ele nos ama. E é preciso nós entendermos que nós não vencemos o medo com introspecção. Nós não vencemos o medo com livros de autoajuda. Não vencemos o medo nos convencendo que nós somos fortes. Nós só vencemos o medo quando nos voltamos para o Senhor. Ele é conosco e nós somos dele. A terceira e última razão se encontra lá em Mateus capítulo 14. Esse é um texto muito clássico. Mateus capítulo 14, do verso 29 até o versículo 33. Deus é conosco, somos de Deus, e o nosso foco deve estar em Deus. Olha o que diz a passagem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Monstro do medo assolou o apóstolo Pedro. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esse texto é o retrato da nossa vida. Vejamos o mar, as águas, como as dificuldades que nós enfrentamos, como as circunstâncias. E nós somos o apóstolo Pedro. E Jesus é aquele que é maior que o monstro do medo. Jesus é aquele que é maior que os nossos problemas. E nós vamos ao encontro de Jesus. E nós prevalecemos quando estamos olhando para Jesus. Mas a partir do momento que, assim como Pedro, nós olhamos para a força do vento, ou seja, nós passamos a valorizar as circunstâncias, focamos nas circunstâncias, o que acontece? O monstro do medo vem. É dito no texto que Pedro teve medo. O monstro do medo vem e nos engole. E nós afundamos. Mas Jesus, segundo a sua misericórdia e a sua graça, é aquele que vem
e nos pega com a mão direita. E nos tira desse mar de terror. Meu querido, durante essa pandemia, não olhe para a periculosidade do vírus, não olhe, de certa forma, para as mortes que estão acontecendo, são circunstâncias desfavoráveis, mas se você focar nessas circunstâncias, você vai afundar num terror, você vai afundar num mar de medo, num mar que não tem nenhum tipo de esperança. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé, olhe para o Deus que está no controle de todas as coisas. Se você focar no Senhor, você vai prevalecer diante de circunstâncias que não são favoráveis. O autor aos Hebreus, ele leva os judeus convertidos ao cristianismo a entender que eles deveriam suportar a perseguição por parte do Império Romano. Era uma época terrível, meus irmãos. O Império Romano começou a perseguir o cristianismo e muitos cristãos eram mortos. E muitos estavam querendo voltar para o judaísmo, porque o judaísmo era praticamente uma religião que não estava sendo ainda perseguida pelo Império Romano. Mas aí o autor aos Hebreus, ele vai falar, do começo ao final, da supremacia da pessoa de Cristo. Cristo é melhor. Não desista dele. E com isso, no capítulo 11, ele praticamente mostra uma lista de heróis. Nós bem conhecemos o texto dos heróis da fé. Para os adolescentes entenderem, o que o autor de Hebreus faz é apresentar a Marvel dos judeus. Ele apresenta a DC dos judeus, o Homem de Ferro dos judeus, o Capitão América dos judeus, ele mostra os heróis da fé. Mas no capítulo 12, ele mostra o maior e o melhor herói da fé, pois ele mostra aquele que é o autor e consumador da fé. E diante das nuvens de testemunhas que o Beto trabalhou isso conosco no acampamento, é como se fosse uma torcida desses heróis que estão nos incentivando para nós seguirmos em frente na carreira cristã, é dito que precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa salvação e considerar aquilo que ele suportou por nós. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa salvação nos garante a força para que nós venhamos suportar as perseguições, para que nós venhamos suportar as circunstâncias desfavoráveis. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, de ler essa mensagem da parte do autor dos Hebreus, eles poderiam morrer no Coliseu, mas o foco deles não estava no leão que iam esmagá-los, que iam matá-los, mas estava no leão de Judá, estava em Cristo, no nosso Senhor e Salvador. O foco deles não estava na pessoa que iria decapitá-los, estava em Cristo, no Senhor, porque eles seriam promovidos, iam para a glória para estar com Deus. O foco deles não estava na situação de serem colocados como uma tocha humana, pegando fogo para iluminar a cidade de Roma. Não, eles morriam, eles enfrentavam a morte, eles eram mártires e eles venciam o medo, porque o foco deles não estava nas circunstâncias, o foco deles estava no autor e consumador da fé. Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que é capaz de nos socorrer, aquele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de tribulação. E é interessante que os filhos de Coré, no Salmo 46, no versículo 2 e 3, falam: não temeremos a nada, não importa o que aconteça, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Focar em Deus, meus irmãos, é termos o discernimento que absolutamente nada nos separa do amor de Deus. Focar em Deus é deixar as coisas que para trás ficam e correr em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Focar em Deus é confiar nele, olhar para ele, ter fé em Deus, descansar em Deus. Concluindo, você está com medo? Talvez você esteja com medo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua vida. Pessoas que estão longe de você, que você tanto ama e tanto quer bem, talvez você esteja com medo que aconteça alguma coisa com elas. Talvez você esteja se perguntando: mas quando que vai ter a vacina para acabar logo essa pandemia? Quando que essa pandemia vai acabar? Quando que nós vamos poder nos reunir com aglomeração? Essas respostas eu não posso conceder aos irmãos, não tenho condição de responder isso. Mas uma coisa eu digo à luz da palavra de Deus: nós podemos vencer o medo
tendo discernimento que Deus é conosco, tendo discernimento que nós somos de Deus e que o nosso foco deve estar em Deus. O nosso foco deve estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tratamento de fobias, síndrome do pânico, aconselhamento bíblico, psicólogo, psiquiatra, em alguns casos. E eu encerro essa aula com uma ilustração. Havia um famoso equilibrista de um circo, que ele tinha um número, uma passarela muito alta no circo. Ele atravessava no monociclo, que é como se fosse uma roda de uma bicicleta, pedalando, de ponta a ponta. E as pessoas achavam aquilo o máximo. Aconteceu que ele fez uma apresentação segurando uma cesta com uma criança dentro. E as pessoas ficaram aflitas, com medo daquela criança cair, ou então daquele equilibrista cair e também morrer. Mas ele fez com sucesso, ele atravessou de um lado para o outro, com o monociclo, com a criança dentro do cesto. Quando ambos desceram, as pessoas foram atrás daquela criança e perguntaram: mãe, você não teve medo de estar lá em cima? Você não teve medo de ser conduzido pelo equilibrista? Por mais que ele seja famoso, a gente não pode confiar. O ser humano é falho. Você poderia cair, se machucar. E a criança respondeu: eu não tive medo nenhum. As pessoas acharam estranho. Por que não teve medo? E alguns curiosos perguntaram: então, por que você não teve medo? E aí aquela criança respondeu: o equilibrista é meu pai. O equilibrista é meu pai e eu confio nele. E ele não erra. E essa confiança deu o quê? Segurança para que essa criança pudesse ser conduzida pelo pai diante de uma passarela alta. No decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, que venhamos lembrar que temos um pai de amor, que está no controle, que cuida de nós, que é conosco, nós somos dele e o nosso foco deve estar no Senhor. Vença o medo à luz da palavra de Deus. Nos coloquemos de pé e vamos orar nesse instante. Deus é aquele que nos aceita com nossos medos, nossos temores, nossas falhas. E depois da nossa oração, nós temos alguns avisos a passar para a igreja. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos nesse instante. Eu quero que você pense naquilo que tem lhe causado medo. Talvez você tenha tido medo do futuro, medo de morrer, medo da velhice, medo de ficar sozinho, medo de ficar solteiro, medo de casar e quando vai durar o casamento. Há muitos medos em nossas vidas. E nesse instante, eu te convido a estar lançando no Senhor todos os seus medos. E te convido a ter o discernimento de que o Senhor sabe que você está com medo, mas você não está sozinho. Ele está ao seu lado. Ele é aquele que segura a sua mão direita e diz: eu te ajudo, não temas. E outra coisa, você é filho desse Deus. E Ele é aquele que cuida de você. Ele é aquele que enxuga suas lágrimas, te consola. Ele é aquele que estará com você, independente da situação. Se é uma doença grave, o Senhor está com você. Se é um problema emocional seríssimo, uma depressão, uma ansiedade, Deus está com você. Independente do que você está vivendo, que está causando espanto, angústia, o Senhor está com você e você é dele. Olhe para Ele. Esse é o momento de nós focarmos em Deus. Senhor, nós somos fracos, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, ó Deus. Pai, tenha misericórdia de nós. Sozinho, nós não podemos vencer o medo. Nós precisamos do Senhor. Nós temos, ó Deus, fobias, medos. Há pessoas que podem sofrer com a síndrome do pânico. Pedimos ao Senhor que nos cure dos traumas, que nos causa espanto. Que o Senhor limpe o porão do nosso subconsciente e nos ajude, Pai, a confiarmos no Senhor, a crermos no Senhor, a termos o discernimento que o Senhor é conosco, que nós somos do Senhor e que nós venhamos olhar para o Senhor, focar no Senhor e não nas circunstâncias. Somente o Senhor é aquele que pode nos conceder a paz que excede todo o entendimento. Somente o Senhor é aquele que pode nos conceder a alegria e a alegria da salvação. Somente o Senhor é a luz,
em meio à escuridão. Somente o Senhor é aquele que pode nos ajudar a vencer os monstros da pandemia. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que nós não venhamos esmurecer, mas que o Senhor possa nos fortificar, e que depois dessa pandemia haja cristãos fortes que concernem a vida espiritual, que busquem ao Senhor, que sejam cheios do Espírito Santo, e que, independente das circunstâncias, estejam tranquilos, calmos, serenos, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor está cuidando. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso castelo forte. Obrigado pela salvação em Cristo, obrigado por ser o nosso Pai, o Pai de amor que nos mima, que cuida de nós, mas que às vezes permite que nós venhamos passar por coisas que não são agradáveis para que venhamos crescer. Tudo coopera para o nosso bem. Nos ajude a vencer o medo, à luz da palavra do Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua palavra. Abençoe o nosso domingo, nos prepare para que possamos voltar à noite com o coração aberto, para mais uma vez sermos edificados com a mensagem poderosa da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor, tem algum aviso a ser passado? Hoje à noite? Ah, sim. Hoje é o dia, meus irmãos, de estar recolhendo a oferta missionária. A caixa está lá na frente, na mesinha. Logo na entrada você vê a caixa missionária que você possa estar contribuindo com os nossos missionários. Sexta, dia 25 de setembro, haverá a reunião plenária após a reunião de oração. E sábado, dia 26 de setembro, é a gincana do filme Apóstolo Paulo. Então, adolescentes, o compromisso de vocês primeiro é vir na reunião de oração, orar. Depois, plenária. E sábado, a gincana. Quem teve aí e assistiu o filme do Apóstolo Paulo, vai ter aí a oportunidade de participar da gincana, e aquele que prestou atenção vai se sair bem. Então, essas são as programações da nossa UPA. Mais algum aviso? Se não temos, a nossa escola dominical se encerra por aqui. Que Deus te abençoe, te sustente, que você possa vencer o medo, tendo discernimento que Deus é com você, que você é de Deus e que o seu foco deve estar em Deus. Logo mais à noite, nos encontramos novamente para cultuarmos ao Senhor.